Bom, galera, isso vai ser uma aula da ESA, para a ESA, para o concurso da ESA. Então, o nível das questões não é um nível alto, né? É um nível bastante tranquilo, a gente já está até acostumado com essas questões. A gente vai ver algumas questões no âmbito do que eu fiz aqui. E o que é isso? O que é esse quadro que está aqui pra gente? Tá assim, eu coloquei até quadro dos sonhos, né? Quadro dos sonhos para a Escola do Sargento das Armas, da ESA. Quadro de separação de questões segundo o site oficial do Exército Brasileiro. É o seguinte... Por essa análise, a gente vai entender como funciona o concurso mesmo. Não só as questões, como funciona lá. Em 2007, até essa parte de 2010 aqui, a gente teve uma variação pequena de questões. O que significa essa parte? A ESA, o concurso da ESA interno, ele elaborava 12 questões apenas. E essas 12 questões valia tanto para a parte de saúde, quanto para a parte de música, quanto para a parte de combatente, não é? Então essas 12 questões valeria para tudo. Só que a parte de combatente, de música e de saúde eram divididas em diferentes números de questões. O cara que vai fazer a prova para músico, por exemplo, ele não faz as 12 questões de matemática, ele faz menos, né? De saúde a mesma coisa. E eu coloquei a variação dessas questões de acordo com os anos aí, né? Bom, a gente teve essas variações. Olha aqui quando a gente tem 20 questões. Como é que funcionou esse ano de 2012? Foram 12 questões para combatente e outras 8 questões para distribuir entre música e saúde, né? No caso, foram 8 de música e 8 de saúde. As outras duas eram específicas de combatente. De boa? Eram específicas. Eram questões totalmente diferentes. E a parte de música e saúde, o nível até era um pouquinho mais em cima do que a de combatente. Justamente, acho que por serem menos questões, aí devem ter aumentado um pouquinho o nível. Uma outra coisa que é boa da gente pensar no concurso da ESA é que o concurso da ESA era mais difícil antes. Em 2007, 2008, 2009 ali, se vocês pegarem as provas, as questões eram um pouco mais difíceis, né? Não eram tão fáceis como hoje em dia. Ano passado, a gente resolveu uma prova da ESA e havia tipo 1 ou 2 questões que eram realmente complicadas. As outras 10 eram extremamente simples. Questões que você marcava, questões que o enunciado te ensinava como fazer. A questão do fatorial, por exemplo, te explicava como fazer a questão. Cara, é assim caso você não saiba. De boa? Inversa, extremamente simples a inversa. Uma única substituição só. Né? Então foi uma prova que realmente só queria saber se você sabia alguma coisa de matemática. Então, se a prova está vindo tão fácil assim, a gente tem que mandar uma nota boa. Por quê? Porque agora são 97 candidatos por vaga. Toda vez que o país entra em crise, acontece isso. Teve uma crise grande em 92, não foi? Acho que é 92. Uma crise grande, foi também 100 e tantos mil inscritos para o concurso da ESA. Então é que nem esse ano, a gente está vivendo um pouquinho de crise no nosso país. Né? Os concursos públicos aqui de Brasília, por exemplo, estão parando. Né? Então aumentou muito aí, mas a gente não tem problema com isso não, que a gente treina para a SpaceX, então não vai ter problema com o site, com a prova da ESA. Bom, esse ano de 2016 foi o ano passado, foi um ano bastante tranquilo, e vamos ver a variação. Ó. Música e saúde desceu de 8 questões para 5, então eles estão sempre mudando a característica da prova. De bom? E outra, eles criaram só 12 questões. Não criaram 20 questões, 13, teve ano que criou 15 questões para variar entre as provas. Não, eles usaram de novo a mesma ideia lá, de 2007, 2008, 2009, tá vendo? Voltando a essa ideia aqui de 12 questões para os dois concursos. Eu sei que isso não interessa muito para vocês ninguém vai fazer música ou saúde, né? Ou vai? Não, a gente é só combatente. Então vamos focar na parte de combatente. Como nós vamos focar na parte de combatente, esse quadro que está aqui embaixo, eu criei justamente pensando nisso. Pensando na parte de combatente, sem me interessar em música e saúde. Então as questões que nós vamos ver aqui não contemplam a parte de música e saúde. De boa? Por exemplo, nesse ano de 2012, que nós tínhamos 20 questões, 12 para combatente, música e saúde 8. Essas questões que estão para música e saúde não estão no dado estatístico daqui. Só porque a gente quer combatente. De boa? Bom, o que foi que eu fiz nesse estudo... Ih, caramba. Nesse estudo estatístico aqui. É o seguinte. Eu peguei todas as provas de 10 anos atrás, de 2016 até 2007, e fiz um levantamento do que mais cai nas provas. De boa? Então essa parte em vermelho, que está destacada em vermelho, é o que mais cai. E essa parte, se a gente somar as porcentagens, dá 50%. Então você que está desesperado para... Você que está desesperado para a prova lá, tipo, não sabe nada de matemática, se você estudar essa parte aqui, só esses 6 assuntos, você já contempla 50% da prova. De boa?
E para a gente ver como isso tem mais caído, todas as questões são divididas pelo conteúdo que está escrito aqui. São 7 conteúdos, né? Falei 6, são 7 conteúdos. De boa? Nós temos em primeiro lugar aqui como geometria plana. Foram 13 questões ao longo desses 10 anos. Geometria plana, então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre geometria plana, uma pincelada de análise combinatória, uma ideia de sistema linear. Esse sistema linear envolve os problemas matemáticos. Não vai aparecer assim, por exemplo, um sistema e resolva o sistema. Não. Vai ser uma ideia. Por exemplo, você tem... Aí eu já não sei, né? A gente vai ver os exemplos que tem ali, tá bom? Mas não é o sistema propriamente dito, aquele sistema duplo, aquele sistema triplo. Vocês nunca vão ver sistema triplo, por exemplo, numa prova da ESA, numa prova da EAR. Não vão ver, tá? Máximo sistema duplo que você vai ver aí. Tudo bem? Mais tranquilo. Essa parte de geometria espacial, fácil também pra gente, a gente vai ver nos exercícios. Geometria analítica, ele coloca lá na geometria analítica como se fosse toda a geometria analítica. Mas se a gente for observar, só cai circunferência. De boa? Então a gente tem que focar a ideia de circunferência mesmo. Polinômios, uma ideiazinha de polinômios, a gente vai ver que a questão que caiu do ano passado, as duas questões são muito fáceis, e as de progressão. E a gente vai ver algumas ideiazinhas de progressão aritmética e geométrica. Ao observar aqui, o que tem caído com mais constância é a geometria espacial. Ó. Ela está em quarto lugar e está sempre 1. Tá vendo? O que a gente pode pensar com isso? Que esse ano vai ter uma questão de geometria espacial. E a gente tem que ir para a prova de geometria, da prova da ESA, sabendo pelo menos as fórmulas. Então hoje a gente vai contemplar esses sete assuntos aqui, dando observância no que já caiu nas provas antigas. Então é interessante pelo tempo que a gente faça uma questão de cada e depois vá voltando, falando mais um pouco sobre a matéria em si. Então um resumo rapidão, de boa, mais falado, comentado com as fórmulas, e depois a gente faz uma questão só para dar uma ideia de qual é o nível da prova da ESA. De boa? Então vamos lá. Temos essa parte aqui, vocês vão receber esse material por e-mail, quem está colocando e-mail aí. E tá lá, ó, geometria plana, 10,9%, são 13 questões. O material de vocês está editado. Editado de que forma? Cada página é um assunto, e além disso, todas as questões têm em negrito o que é importante da questão. Por exemplo, se a gente for ver a área do triângulo equilátero cuja altura mede 6 centímetros, esses 6 centímetros no material de vocês vai estar em negrito. De boa? Para que a gente saiba qual é a parte importante do que a questão está falando. De boa? Então vamos lá. Geometria plana. Uma ideia que eu acho muito boa da gente contemplar sobre geometria plana é a parte de triângulo. Então vamos falar um pouquinho sobre triângulo rapidinho. Vamos colocar assim, ó, triângulo. O que é importante é saber sobre triângulo. O que é o perímetro de uma forma geométrica plana? A soma de todos os lados. O que seria o semiperímetro? É a metade dessa soma, não é? E isso ajuda a gente no quê? Heron. Quem conhece essa fórmula? Fórmula de Heron. Não é? É o seguinte, para o triângulo, nós precisamos saber o que é um perímetro do triângulo, de boa para a ESA, perímetro muito fácil, e as áreas, como mexer com as áreas de um triângulo. Quantas áreas de triângulo nós temos? Tem gente que acha que é uma, às vezes altura dividido por 2. Tem alguém que sabe mais alguma? O quê? L raiz de 3 sobre 2 seria a altura do triângulo. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 seria a área. De boa? Então a gente tem essa variação no triângulo equilátero. A gente usa essa fórmula para o triângulo equilátero. Alguém sabe alguma outra fórmula? 2 catetos vezes seno de θ dividido por 2. 3 fórmulas já. Alguém sabe alguma? Mais? São 6. Né? Então vamos contemplar 6 aqui. Olha lá. A primeira fórmula é aquela mais simples de toda, que todo mundo sabe, que ajuda a gente para a prova. É aquela base vezes a altura dividido por 2. Essa é uma fórmula importante. A segunda fórmula, que vocês já falaram, era um cateto vezes um outro cateto vezes o seno. Aí a gente tem que prestar atenção que esse seno é entre os catetos. De boa? Se ele te der qualquer outro valor, por exemplo aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui. De boa? Se ele me der o valor desse braço e o valor desse braço e o ângulo entre esses braços, aí eu consigo resolver pela fórmula. Se ele me der um ângulo que seja diferente desses dois, não dá. Na prova da ESA, ele vai te dar um ângulo que seja diferente desses dois? Não. Porque ele quer saber só se você conhece a fórmula. Só isso. Ele não quer enganar você. Ele só quer saber se você realmente sabe. Então a prova da ESA não tem pega. Muito difícil. Falar que não tem, teve. Já vi questão que teve de esfera, que teve pega. Mas
Não costuma ter não nessas provas não. A gente quer só saber. A prova da SpaceX mesmo do ano passado não contemplou pega. Não veio nenhuma questão com pega. Mudou a banca, mudou o tipo de pensamento. Antes, quando você encontrava, por exemplo, um 80 e tinha que um peguinha de somar mais 1,6 de altura de alguém, tinha lá na letra A, 80. Para o cara que achou 80 ir lá e marcar, não é? Esse ano não teve. Se você encontrava um 79 e procurava uma alternativa, não tinha. Né? Ele forçava você a olhar para a questão e lembrar que faltava algum detalhe. De boa? A prova da PrEP deu uma mudada aí, porque mudou a banca. Bom, a terceira fórmula que vocês falaram foi uma fórmula relativa ao triângulo equilátero. Quando a gente estiver falando de área, essa área ela tem que ser sempre uma dimensão quadrada. Por exemplo, centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado. De boa? Quando a gente pensou em... Luca... Quando a gente pensou lá no L raiz de 3 sobre 2, que você falou, olha o que a gente tem. L raiz de 3 sobre 2. L é uma dimensão quadrada? Não. Se não é uma dimensão quadrada, não faz parte da nossa área. De boa? Sempre precisa ser o quadrado. Ó. L vezes L vai gerar algo ao quadrado. Base é uma dimensão, H é outra. Vai gerar algo ao quadrado. Então, para a gente pensar em área, sempre H ao quadrado. Algo ao quadrado. Aqui ó, nós temos uma altura, que foi o que você falou, que é muito importante também para um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. De boa? Uma outra fórmula que talvez vocês não conheçam muito bem é a fórmula de Heron. A fórmula de Heron ela é dada pela raiz quadrada de um semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos um outro lado, vezes o semiperímetro menos o último lado. Né? E a gente tem que saber que o semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. Esse é o semiperímetro. De boa? Quais são as outras fórmulas que aí mesmo que é escasso, pouca gente conhece? Se vier na prova da ESA falando sobre inscrição e circunscrição de figuras, quando a gente fala em inscrição, a gente lembra da preposição em inglês in, que é dentro. Não é? Então, quando a gente falar que uma figura está inscrita a outra, significa que essa figura está dentro da outra. De boa? Então, se eu tiver um triângulo inscrito a uma circunferência, significa que esse triângulo está dentro dessa circunferência. E quando eu falar que esse triângulo está circunscrito a uma circunferência, significa que a circunferência está dentro. De boa? E existem duas fórmulas de área de um triângulo para quando isso acontece. Por exemplo, quando nós temos aqui ó, uma circunferência que possui um triângulo interno a ela. Para esse triângulo estar inscrito, ou qualquer figura geométrica estar inscrita em uma outra, todos os vértices devem pertencer ao comprimento da circunferência. De boa? Se eu tiver um triângulo que não esteja com um vértice no comprimento da circunferência, ele não está inscrito. Não é considerado inscrito, ele só está dentro. De boa? Então, inscrito, todos os vértices têm que contemplar ali o comprimento da circunferência. Bom, olha só, essa circunferência ela é maior ou menor do que o triângulo? Maior, então a gente pode pensar num Rzão, ó, num R grande, de boa? Agora se eu tiver um triângulo assim e uma circunferência dentro, quem é maior? O triângulo, então a gente pode pensar num Rzinho, de boa? Essa área ela é dada por A vezes B vezes C sobre 4 vezes esse Rzão. E essa outra área aqui ó, é semiperímetro vezes o Rzinho. De boa? Então essas são as 6 formas que nós temos para ajudar a gente na área de triângulo. De boa? Qual a área de um quadrado? Isso é a diagonal. Né? Pensa de novo, para ser área precisa sempre ser dimensão quadrada. De boa? Então L ao quadrado. Entendeu? L ao quadrado. Esse L raiz de 2 seria a nossa diagonal, que é uma medida muito importante para a gente também. Pensando já dessa parte de geometria plana e partindo para uma espacial, qual a diagonal do cubo? Exato. Olha só, a gente pensa no quadrado, um cubo é formado por 6 quadrados, não é? Ao pensar que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, a gente vai pensar que o cubo é uma dimensão cúbica. Não é? Então, ao invés de usar um L raiz de 2, que lembra um quadrado, né, a gente vai lembrar um L raiz de 3, que aí lembra o cubo. Então, a diagonal do cubo, L raiz de 3, a diagonal do quadrado, L raiz de 2. De boa? Aí a gente parte do quadrado de área, né, que a gente sabe que L é o quadrado, e a gente pode pensar num retângulo. O retângulo, qual seria a área dele? Base vezes altura. De boa. De um trapézio, caso caia na prova.
Isso, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que a gente pode falar sobre o trapézio também é a ideia da nomenclatura dele. Nós sabemos a nomenclatura dos triângulos, não é? Nós sabemos que o triângulo pode ser um escaleno, ele pode ser um equilátero ou ele pode ser um isósceles. Quando ele é isósceles, ele possui dois lados iguais. Quando é equilátero, todos os lados iguais. Quando escaleno, todos os lados diferentes. E o retângulo não seria diferente. Se ele disser pra gente que é um retângulo isósceles, significa que dois lados do retângulo são iguais. Se ele disser que o retângulo ele é o trapézio ele é retângulo, significa que ele possui um ângulo reto, de boa, em cima e embaixo. Tudo bem? Dá para visualizar isso? Essa parte é muito de boa. Qual que é a fórmula da altura do trapézio isósceles? Fórmula da altura do trapézio isósceles? Bom, ó, se nós fizéssemos um trapézio isósceles assim, eu não precisaria da altura dele, né? Normalmente o que ele vai perguntar sobre isso daqui já perguntou na EAR, o que é uma base média, de boa? O que seria uma base média? Seria a média aritmética entre a base maior e a base menor. Tudo bem? Se essa base vale 10 e essa 6, aí você vai pegar 10 mais 6, 16 por 2, 8. De boa? Base média, que a gente chama. Então, base maior, base menor, base média. O que a gente fala de altura, na real, é o seguinte. Qual a definição de altura? A altura é uma seviana, né? O que é uma seviana? É um segmento de reta que parte de um vértice e vai até o seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, esse vértice e eu prolongar até o outro lado, fazendo aqui uma perpendicular, eu formo um ângulo de 90 graus. E esse cara vai ser me chamado de altura para esse trapézio ou para qualquer outra figura que você queira. De boa? A ideia de altura é sempre essa. Tranquilo? Bom, a altura está ali. Você me perguntou qual a fórmula da altura de um triângulo isósceles. Não existe. O que vai rolar é ele te perguntar qual a área disso. Ou então te perguntar qual é o perímetro disso. Eu vi uma questão que ele deu Aí ele deu as duas bases. Então a questão seria os dois lados. Não, os dois lados. Aí é impossível, né? Porque poderia ser qualquer coisa. Ele pode ter dado o ângulo, então. Alguma coisa ele tem que te dar. Porque olha só, se ele te der aqui 6 e embaixo 12, o que você pode fazer? Se é isósceles, você tem um eixo de simetria aqui e um eixo de simetria aqui, ó. De boa? Se aqui em cima é 6, quanto é embaixo? 6. Se aqui é 6, 6 e tudo tem que ser 12, você concorda que aqui é 3 e aqui é 3? Né? Aí o que você pode fazer agora? Uma ideia com essa angulação. E aí você faz um seno, um cosseno, algo assim. Agora, se ele tiver te dado esse lado, aí você tem, por exemplo, que esse lado seja 5. Aí aqui é 3, 5, quanto seria a altura? Pitágoras. E é um triângulo pitagórico, aqui, por exemplo, seria 4. De boa? Dessa forma. Não existe determinado uma fórmula de altura de trapézio, seja ele isósceles, retângulo ou não. De boa? Se ele for retângulo, vai ser o próprio lado, né? De boa? Tranquilo? Tá, então nós temos o trapézio, que era importante de trapézio é a área. Depois disso nós vamos para o losango, não é? Qual a forma do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Caso vocês esqueçam, no dia da prova, o losango é formado por 4 triângulos retângulos. Basta que você faça a área de cada um deles e o some. Dá de boa. Também dá tranquilo. Tá? Caso a gente esqueça o losango. Massa. O que a gente tem que saber então do hexágono? Se cair hexágono, não vai cair um hexágono irregular. E essa palavra irregular é muito importante. Quando o hexágono ele é regular, ele é constituído de quantos triângulos? 6 triângulos, e esses triângulos têm uma peculiaridade, que eles são triângulos equiláteros. De boa? Então é bastante importante essa ideia do hexágono pra gente. E pra gente finalizar, um outro conceito de geometria plana seria o que é uma apótema? Até o lado, até o vértice, até o ponto médio de um lado. De boa? Então é a distância do centro de uma figura até o lado da figura. De boa? E tem que ser igual. Então sempre quando a gente falar de apótema, nós vamos ter uma circunferência inscrita a essa figura. De boa? Por exemplo, se fosse um quadrado, aí eu quero saber qual é a apótema do quadrado. Faz uma circunferência. Onde tocar, a distância do centro até onde tocou é a apótema. De boa? Fácil essa parte, né? De boa? Bom, vamos ver aqui rápido as soluções.
Como assim? A gente vai só olhar e vai dizer o que fazer em cada questão. Tranquilo? Eu acho mais massa. Então vamos lá. Primeiro ele fala área do triângulo equilátero cuja altura mede 6. O que a gente faz? Forma o triângulo equilátero. Joga a forma do triângulo equilátero, resolveu a questão. Matou. De boa? Questão da prova de 2015. Extremamente fácil, certo? Qual a fórmula da área? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não confundir lá no dia, L é raiz de 3 sobre 2. É só lembrar que a dimensão é sempre ao quadrado. Certo? Então, primeira questão, show. 2015 ainda. Num triângulo retângulo, cujos catetos medem raiz de 8 e raiz de 9, a hipotenusa mede. O que a gente usa? Pitágoras. Usou Pitágoras, acabou a questão. Né? Então, extremamente simples, rápido. Que? Então, mas é isso que a gente tem que ver, ó. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de diâmetro 4. O perímetro desse hexágono em centímetros é... Bom, ele falou que o hexágono regular, olha a palavra regular importante pra gente, está inscrito, ele está dentro da circunferência. A gente coloca uma circunferência e o carinha tá aqui, ó. Ó o hexágono lá, certo? E isso é uma circunferência de diâmetro 4, logo o raio é quanto? 2, certo? Se o lado aqui é 2, isso aqui não é um triângulo, ele não é constituído de 6 triângulos. Então a gente tem quanto de lado aqui? 2. Quanto é 2 vezes 6? 12. Letra E. De boa? Então, muito fácil, muito rápido fazer. Questão da ESA de 2014. Qual a área da circunferência inscrita num triângulo ABC, cuja área vale 12 raiz de 5 e cujas medidas em metros são 7, 8 e 9? Quem que a gente usa aqui? Heron. Deu as 3 lados, o que você tem? Semiperímetro. Não é? Se você tem o semiperímetro, olha o que você usa. Heron. Usou o Heron lá, acabou. Heron igual a 12 raiz de 5, não é? Chega, acabou já com a área da circunferência inscrita no triângulo ABC, cuja área vale, e cujas medidas em metros são 7, 8 e 9. De boa? Acho que a gente teria que ser Heron, não. Heron vai dar aquela resposta, né? Base vezes altura. É, só isso. Não, base vezes altura, não. As medidas são 7, 8 e 9. Certo? Esse triângulo está inscrito. Qual é a área de circunferência inscrita? Não, a circunferência que está inscrita. Certo? Cara, eu acho que ele não precisava nem dar esse 7, 8 e 9 não, velho. Porque olha só, se você já tem a área daquele 12 raiz de 5, qual é a forma que a gente usa quando o círculo está dentro? Semiperímetro vezes o raio. Não é? Aí o que a gente faz? Semiperímetro vezes o raio é igual a 12 raiz de 5. Ah, então ele precisava sim. Olha lá, 7 mais 8 mais 9 dá 16 mais 8, 24. 24 por 2, 12. Né? Então a gente tem 12 vezes o raio igual a 12 raiz de 5. Quanto vale o raio? Raiz de 5. Ele quer a área da circunferência. Áreas são medidas quadradas. Então a gente usa o πr ao quadrado. Não é? πr ao quadrado. R ao quadrado vai dar 5, 5π. Tem 5π aqui? Tem, ó. 5π metros quadrados. De boa? Então... bastante fácil, bastante simples também. Então não é Heron não. Heron seria para encontrar esse 12 raiz de 5 que ele já tinha nos fornecido, né? Então, bastante de boa para a gente fazer também. Então em pouco tempo a gente já fez aí 4 questões. Bastante pouco tempo, né? Em um triângulo retângulo de lados 9, 12 e 15, a altura relativa ao maior lado será... A gente vai pegar esse triângulo retângulo e vai separar ele. Essa fórmula aí do a sexta que eu usou para qualquer triângulo? Qualquer triângulo. De boa? Qualquer. Tanto é que a gente usou um 789, era um escaleno. De boa? Ele está inscrito e o de cima está circunscrito. Não, aqui ele está inscrito, ó. O triângulo está dentro. Depende, ó. Se ele disser triângulo inscrito na circunferência, é esse cara. Se ele disser circunferência inscrita no triângulo, é esse cara. Se ele disser triângulo circunscrito à circunferência, é esse cara, tá vendo? Então depende da leitura. É só você saber quem está indo, né? Por exemplo, o triângulo está inscrito. O triângulo não está indo. De boa? Então o triângulo está inscrito, o triângulo está dentro. De boa? Bom, galera, vocês vão receber essa parte aqui, ó, toda da prova. De boa? Façam as questões aqui de geometria plana. A ideia de agora, até o dia da prova da ESA, que são 7 dias, é que vocês terminem esse material. É o mínimo. De boa? Que vocês terminem esse material, gabaritem esse material. Não entendeu alguma questão? Me procura no Facebook. Manda mensagem. O que tem que ser feito até a prova da ESA, pelo menos, é isso aqui. Depois que contemplar toda aquela parte em vermelho, que vocês estiverem bem naquela parte vermelha, aí vai para o resto. De boa? Bom, essa é a parte de geometria plana que nós deveríamos saber. Pode
qual? Questão 12? Não, sobe mais um pouco. É a 6, na verdade. Questão 6? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, questão 12, 6, quer dizer, para que uma escada seja confortável, sua construção deverá atender os parâmetros de E e P da equação. Ele deu aqui, ó, 2E mais P é igual a 63, onde E e P apresentam respectivamente a altura e o comprimento, ambos em centímetros. Então E representa a altura e o P representa o comprimento, não é isso? De cada degrau da escala. Assim, uma escala com 25 degraus e a altura total igual a 4 deve ter o valor de P em centímetros igual a... Bom, vamos ver aqui o seguinte. Para que uma escada seja confortável, sua construção deveria atender aos parâmetros E e P da equação. De boa, que é igual àquilo ali. Onde E e P apresentam respectivamente a altura e o comprimento. A altura e comprimento da escada. Aqui é P, aqui é E. Certo? Ambos em centímetros de cada degrau da escada. Assim, uma escada com 25 degraus e a altura total igual a 4 deve ter o valor de P em centímetros igual a... Que estranho, né? Eu fiz assim, ó. Ah. Eu pedi o centímetro, né? Eu peguei esse 4 em metros e centímetros seria 400 metros. 400 metros. 25, que... Uma escada com 20... Ah, agora que eu entendi a ideia do degrau. Degrau não tem nada a ver com E, né, velho? Com o P. Ah, agora eu entendi. Não, agora eu entendi o que o bicho quer. Eu tô naquele 25, naquele P, oxe, velho. É 25, e o que faz sentido? Entendi. Bom, como são 25 degraus, né? E cada degrau tem é em centímetro, não é isso? São 4 metros a altura. Então essa altura é igual a 400, não é? Pra gente saber, 400 dividido por 25 dá quanto? Dá 16? Aí pega esse 16, que é igual ao Ezinho, né? E joga aqui. 2 vezes 16 dá 32. 63 menos 32, P igual a 31. É isso aí mesmo, tá certinho que você fez. Tá bom? Massa. Questão já chatinha, né? O ano foi descendo, ficou ficando chato. Esse ano não vai ser chato não, deve ser fácil também. De boa, galera? Façam todos. Depois que vocês fizerem todos, me manda lá no Facebook. Bruno, não consegui tal. Aí a gente faz. Bom, galera, essa análise combinatória. O que nós devemos saber de análise combinatória? O que é um fatorial? Aí a prova da ESA explica pra gente, né? Fatorial. Sendo n um número natural, n fatorial equivale a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, chegando até 1. E ainda umas peculiaridades, né? As peculiaridades lá. 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também. Então identifique a alternativa verdadeira. Então ele me explicou o que é um fatorial. Fatorial é um produtório em número natural que começa de 1 e vai decrescendo até chegar... Começa em um número natural e decresce até chegar em 1. Então, se for 5, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é? E assim sucessivamente. Essa primeira questão, ele pediu justamente isso. Se você sabe o que é um fatorial. Só. De boa? Coisas a se falar de análise combinatória que é importante. O fatorial, que nós acabamos de ver. Fatorial cai consideravelmente na ESA. Uma outra coisa que cai muito, aí eu acho que é a maior porcentagem. Vocês já ouviram falar então de anagrama? Né? Cai bastante anagrama na ESA. E como é que funcionam esses anagramas? Se eu tiver uma palavra, por exemplo, eta. Eta é uma palavra, né? Sei lá. Agora é, né? Eta é uma palavra. De boa? Aí o que a gente pode fazer? Quantas letras nós temos? São 3 letras. 3 fatorial, então. De boa? 3 fatorial seria a resposta da quantidade de anagramas que nós temos. E o que é um anagrama? É a permutação dessas letras, né? Então seria ETA, aí, por exemplo, ATE, né? Teríamos 6 características aqui, porque 3 fatorial é 3 vezes 2. Só que o que acontece? O cara, para tentar pegar você, ele pode tentar fazer isso, ó. Por exemplo, já que estamos falando da prova da ESA,
Ele pergunta qual a quantidade de anagramas que nós podemos ter nessa palavra ESA. A gente faz o 4 fatorial e divide pela quantidade de letras que estão sendo repetidas. Qual é? O S. Ah, então seria 2 fatorial. De boa? Agora se fosse, por exemplo, assim, ó. Se fosse um Mi, Si, Sip. E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então 10 fatorial sobre SSSS, 4 fatorial. 1, 2, 3, 4, Is, 4 fatorial. De boa? Resolveríamos isso e aí marcaríamos a questão lá que tivesse a resposta. De boa? Então, essa parte de anagrama, muito importante e cai demais. Qual outra parte que a gente tem para saber de análise combinatória? O arranjo. O arranjo é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E temos a combinação. A combinação é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Combinação não importa. De boa? Lembrar disso. Combinação não importa. Arranjo. Se combinação importa, não importa, arranjo importa. De boa? Então, combinação não importa. Vamos dar uma olhadinha. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que se iniciem com vogal é. Bom, agora ele quer que inicie com vogal. Então, a gente pode pensar numa que inicia com vogal, aí a gente trava A, travado, o A. De boa? Esse A não pode sair daí. O resto, agora eu vou usar o resto das letras. Você percebe que não tem nenhuma letra que é igual, certo? Aqui a gente tem o A que está travado. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Só que ele disse que tinha que começar por vogal. O não é uma vogal também? Então a gente trava esse O. Ao travar esse O, quantas são as possibilidades finais? 5 fatorial. Logo seria 120. A soma disso me daria 240. Letra B. De boa? Entendeu? Entendeu mesmo? Trava a vogal e vê o que acontece para frente. Depois trava a outra vogal e crava que vai para frente. Fácil, tranquilo, né? Vamos ver a 3. O número de anagramas diferentes com as letras da palavra militar que não possuem consoantes consecutivas que se pode obter é... Bom, consoantes consecutivas. M é uma consoante, L é, T é e R é. Ele diz que não pode ter consoante consecutiva, não é? Então o que a gente vai fazer? Oi? Um bloquinho, né? A gente pode pensar aqui, 1, 2, 3, 4. São 4 bloquinhos. Só que olha só, se eu considerar como 4 bloquinhos e permutar AR e MI, eu não vou ter R do lado de M? E pode? Não pode, né? Então o que a gente faz? A gente trava uma letra, M, né? Essa aqui a gente vai ter que pensar um pouco, né, galera? Essa aqui pode ser qualquer uma daquelas letras lá. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Pode ser qualquer uma das 3. Depois, qualquer uma das outras. Aí vai ter L, T e R. 3 também. Já usei uma consoante, ou uma vogal, 2. Já usei uma aqui, 1. Concorda que é isso? 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Só que quantas consoantes são? 1, 2, 3, 4. Então agora a gente trava L, trava T, trava R. 18 vezes 4. 72? 72. De boa? Entenderam o que foi que eu fiz? Trava o M. E depois, pode ser qualquer vogal, né? Depois, qualquer consoante. Qualquer vogal, qualquer consoante, qualquer vogal. Só que quando você usou uma vogal, você deixa de ter ela. Então você perde ela na frente, certo? E quantas formas a gente pode fazer isso? Trava o M, trava o L, trava o T, trava o R. De boa? Então, olha como é que é fácil. Olha como é que é igual. De um ano para o outro, foi igual. Se o cara estudou em um ano e foi fazer a prova no outro, caiu igual. Então a gente pode esperar muito próximo de uma prova de 2016. Professor, Fala. no material lá do Ágil, tem esses exercícios aqui, a gente não consegue resolver. Esse aqui, faz o seguinte, manda no meu Facebook, que eu resolvo para vocês. Só pra gente, senão não sei se vai dar tempo. Ou então no final da aula. Tranquilo. De boa? Vai gravando se vocês querem. No final da aula, se a gente terminar tudo que a gente tem pra fazer, a gente fica nas dúvidas. De boa? Nessas questões aí. Tranquilo? Massa, galera. Então só trava lá, dá tranquilo. E assim sucessivamente. Vamos ver se... Ó, outra. Olha só. 2013.
anagrama. 2014, anagrama. 2015, anagrama. 2016, fatorial. De boa? 3 de anagrama do lado da outra, anos consecutivos. Se a gente for esperar alguma coisa de análise combinatória esse ano, o que a gente pode esperar? Um anagrama. Ou um fatorial. De boa? Mas eu acho que um anagrama, a porcentagem de anagrama é muito grande. De boa? Vamos ver aqui. A gente está fazendo 4, né? Depois a gente volta com qualquer coisa. Olha lá, outra de anagrama. Cadê que sumiu? Com as letras da palavra sargento foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com as consoantes todas juntas. Agora é o bloco. Só que esse bloco vai ser permutável. Você consegue entender por quê? Olha lá. Vamos pensar o seguinte. Com as letras da palavra sargento foram escritos todos os anagramas, todos os tipos, certo? Todos os anagramas iniciados por vogais e com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Então nós vamos começar por vogal, ó. Para começar por vogal, quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3. Tenho 3 vogais, certo? Então, 3 vogais. Eu vou começar cravando aqui, ó, com A. Cravei com A, depois eu vou cravar o E. Tem que iniciar por vogal e depois eu vou cravar o O. Depois que eu fizer isso, que eu cravei o A, quantas que podem ter ainda? 1, 2, 3. Que olha só. Se eu usei o A, a próxima teria que ser um O, a próxima teria que ser um E. De boa? Aqui, A, O e E. E aquele lá é um bloco formado por 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5. De boa? Então, olha só, é 5 fatorial, só que aqui dentro eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que fazer 4 fatorial que multiplica 5 fatorial pela permutação das consoantes. 120 vezes 24. 120 vezes 24. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, mais 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui dá 0, 8, 8, 2, né? 2.880. Então tem alguma ideia errada que a gente fez aí. O que a gente pensa, então? Oi? Ah, eu fiz errado, né? Não, por quê? Não concordo. Não, mas olha só, isso seria uma letra, isso seria uma letra, isso seria uma letra, e isso seria uma letra. Entenderam? E de sargento nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Então não é essa a ideia que a gente tem que fazer, não. Vamos pensar aqui com a gente, vamos lá. Com as palavras da palavra sargento foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais. Tá bom. E com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Se eu travar o A, pode ser qualquer consoante depois. Mas eu tenho outras 2 letras. Tá vendo? Esse aqui são 5 letras juntas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. 5. E é 5 fatorial, né? E aqui nós temos... 2 fatorial. É aí, ó. Oi. Ali Fala. tem 2 possibilidades e a última... Sim. Mas isso pode perguntar, né? Quantas letras nós teríamos? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, porque olha só. Pode ser tudo consoante, mas isso pode um pouquinho pra lá e essa ser vogal, entendeu? Ó, porque isso é uma vogal. Uhum. A restante seria consoante, as 2 últimas seriam vogal. Essa é a primeira. Primeira possibilidade. Ah, depois você fez a outra. Sim, aí então botei 3, porque são 3 vogais. Aí botei 5, porque são 5 consoantes. É isso aí, 5, 4, 3, 2, 1. Aí tem mais outra. 2 vezes 1. Vogal, que dá 700. Ah, entendi. Aqui, ó. Ela fez assim, ó, dessa forma. Ah, foi esperto isso aí. Aí eu só multipliquei como eu Olha lá. Ela colocou assim, ó. 1, 2. Aqui pode ser qualquer uma das 3 vogais, não é? Aí aqui teriam que ser as consoantes. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não foi? Aqui no final pode ser qualquer vogal. E aqui pode ser qualquer vogal também. Aí a gente vai fazer 120 vezes 3. 120 vezes 3 dá quanto? 360, não é? Aí depois, o que você fez? Isso pode permutar, não foi? Aí foi 360 vezes 24. É ou não é? Não, só botar vezes 2 lá.
Oi? Ah, faltou vezes 2? 720. Aí por 3, porque pode ser qualquer uma das 3, né? 720. Aí vezes 3, porque aquelas letras podem mudar. Pode ser o A, pode ser o O, pode ser o doido lá. Posição 3, essa foi a mais complicadinha das 3. Mas a gente está vendo que os anagramas estão envolvendo essa ideia de trava uma letra e brinca com as outras. Sempre com consoante e vogal. Então o que é interessante? Que depois que vocês terminem isso aqui, né, esses exercícios, que vocês procurem na internet exercícios de anagrama. Cara, a possibilidade de cair um anagrama na prova é muito grande. De boa? Então façam mais questões de anagrama. Tranquilo? Envolvendo essa parte de consoante e vogal. Bom, fizemos 4 também. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma. Qual a próxima matéria? Vai ter que ser um pouquinho mais rápido. Sistema linear. Bom, sistema linear, galera, acho que dá até pra gente pular. Por quê? O sistema linear, ele não envolve fórmula. Ele envolve método de resolução. E o método de resolução que nós temos é o método de resolução por soma ou por substituição. Existe um outro método. Então eu vou explicar os métodos e essa parte de sistema a gente vai fazer em casa. De boa? Porque essa parte de sistema não é muito importante, não tem muita forma para a gente ver, tá? Quais são as formas de resolução? Imagina que a gente tem assim, ó, 3x mais y igual a 2. E existe x menos y igual a 4. Aqui é extremamente simples da gente ver esse método de resolução. Se fosse pelo método da soma, a gente não precisaria multiplicar nada. Vou fazer diferente, só para a gente saber que tem que operar essas equações. Bom, tá assim, ó. Eu quero descobrir o valor de x e y. O que eu tenho que fazer? Ou eu multiplico de baixo por menos 1 e cancelo o y e acho o valor de x, né? Ou eu multiplico por menos 3 e acho o valor de x. Concorda? Esse é o método de fazer da soma daí. Outro método seria da substituição. Eu falo que x é igual a 4 menos y. Pego essa ideia e substituo aqui, ó. Acho o valor de y, depois de achar o valor de y, acho o valor deles dois. E existe uma outra forma, que é uma forma matricial. Por exemplo, eu tenho 3, 1 e 2. 1, 1 e 4. Aí a gente vem e faz assim, ó. Por que forma matricial? Esses caras são os coeficientes numéricos disso, e isso aqui é uma matriz coluna dos resultados, certo? Quando a gente tem essa ideia aqui, a gente tem que fazer isso, ó. Combinações. Quanto é o determinante? 3 vezes 1. 3. 1 vezes 1. Menos 1. Então, aqui embaixo é 2. 3 vezes 4. 12. Menos 1 vezes 2. 2. Então, aqui é 10. De boa? Isso aqui é a coluna do x. Esse é a coluna do y. Logo, o y é igual a 10 dividido por 2. Eu sei que essa ideia daqui é estranha, né? E que provavelmente vocês estejam pensando, nunca que eu vou fazer isso, não é? Só que é o seguinte, quando a gente entra num de 3x3, né, um sistema triplo, que é assunto de SpaceX, quando a gente entra aqui nesse sistema triplo, o que a gente tem que fazer? Kramer, não é? Ou então escalonamento, não é? E quando for um sistema quádruplo, aí Kramer com Laplace, não é? Um escalonamento aloprado, né? Ou esse método aqui. Esse método ele é como se fosse um método de Chior no determinante. Ele diminui o grau do sistema. Então, se for um sistema de grau 10, a gente consegue diminuir para um grau 1. De boa? E depois está resolvendo de baixo para cima. Muito foda esse método aqui. De boa? Só que pra gente não é viável realmente não, né? Mais fácil que a gente saiba esses dois aqui. Vai fazer a prova da SpaceX, me procura lá no grupo. A gente tem um grupinho de SpaceX, me procura lá no grupo e eu ensino em vídeo como fazer isso aqui para níveis maiores. Isso é importante. Isso aqui a gente fez uma prova da PrEP no dia desses aí, que usou isso aqui e matou assim em 1 segundo. De boa? Então isso muito importante, tá? Para PrEP. Bom, como essa parte de sistemas, vamos contemplar o resto que é por fórmula e tal. Depois a gente volta nessa parte de sistemas, que é mais probleminhas matemáticos, né? Eu falei que a gente não encontraria uma ideia de sistema 3x3. Mas olha um sistema aqui, ó. Né? Só para quebrar minha cara. Não é isso? E ele fala sobre sistema possível determinado e indeterminado. Olha só o que a gente pode falar disso. Isso é importante falar. Se nós tivermos sistemas, né? Nós sabemos determinante, não sabemos? Método de Sarri.
Sim ou não? Todo mundo da sala sabe desenvolver o método de Sarri? Tá tranquilo? Se cair isso na prova a gente faz? Massa. Quando ele pergunta o valor de K para que o sistema blá 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 seja possível e determinado é o seguinte, todo esse conjunto numérico que nós temos ali tem que ser diferente de zero. Quando o determinante de todos os coeficientes numéricos que nós temos, de x, y e z, for diferente de zero, você tem um sistema possível determinado. Quando o determinante for igual a zero, você tem um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Aí cabe ver qual dos dois lá por análise de sistema. Só que eu nunca vi na prova da EAR, nem na prova da ESA, perguntando sobre esses dois. Nunca. Sempre vejo perguntando o SPD. De boa? Uma dica. Vocês aqui marcariam essa letra B? Não, porque é igual, não é? Marcariam essa letra... Tá, só a B aqui não. Não ajudou, né? Só a B aqui não. De boa? Então esse sistemazinho que apareceu ali foi até bom para a gente poder falar dele. Bom, agora nós temos essa ideia de geometria espacial. Geometria espacial, vamos falar rapidinho sobre coisas importantes. Na geometria espacial, nós temos que saber sempre o que é volume, que são áreas das figuras. De boa? Lá na geometria espacial, nós temos cilindro, que dá para fazer uma referência com cone. Então, cilindro com cone. Por quê? Suas bases são circunferências. De boa? Nós temos prisma e pirâmide, né? Pirâmide lá, ó. E qual que é a relação que nós temos? Suas bases são iguais. De boa? O que a gente vai falar aqui? Sobre volume e área. O volume de um cilindro, ele é dado pela área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. E é fácil a gente pensar nisso. Um cilindro não é constituído de uma base circular, uma circunferência? Se nós fôssemos colocando discos um em cima do outro de circunferências, nós não aumentaríamos isso, não aumentaríamos essa ideia espacial. Então nós estaríamos gerando o quê? Um volume, não é? Então, a área da base, πr ao quadrado, volume. Tem gente que confunde ainda o πr ao quadrado com 2πr. O πr ao quadrado é área. Por quê? Dimensão quadrada, não é? E o 2πr? Aí a gente pensa no comprimento, porque é uma dimensão única. E tem gente que ainda gosta de brincar, que pensa em uma pizza. Pizza tem que tipo de borda normalmente? Catupiry. Então, a gente pode pensar nisso, ó. C2πr, não é? Catupiry, não é? E aí lembra que o comprimento é a borda da pizza, de boa? Para quem precisa. Mas é melhor que a gente pense que é uma unidade quadrada quando se fala em área. Tudo bem? Então, esquece isso, de boa? Então nós temos aqui, ó, a área da base vezes a altura, sendo que é uma circunferência. E aí eu tenho o volume de um cilindro. Para do cone, então, eu tenho que pensar no seguinte, que é a área da base vezes a altura. E eu vou falar uma coisa para vocês, antes da gente falar daquele volume do cone, de finalizar ele. Quando você tem uma circunferência, por exemplo, você pegou lá um copo desse. Presta o copo aqui, rapidinho. Ó, esse copo, ele tem uma circunferência. Se essa circunferência fosse igual à parte de baixo, isso seria um cilindro. Então, a propriedade que nós temos de um cilindro, né, reto, que só cai isso nas provas militares, cilindro reto, oblíquo não, a gente vai ter uma circunferência num mesmo plano paralelo a um outro. A circunferência tem que ser igual. Aí será um cilindro. Se as circunferências forem diferentes, a gente cai no que a gente chama de tronco de cilindro, tronco de cone. E não é a ideia, né? Talvez, não sei se cai, mas eu vou falar de tronco também, rapidão. Então, nós temos isso aqui igual, como se fosse um cilindro, né? Se fosse tudo certinho, todas as circunferências iguais. De boa? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Se eu tiver uma altura de um cone igual à altura do cone, é igual a essa altura do cilindro, e a base desse cone é igual à base do cilindro, se eu tiver espaços ocos, se eu pegar esse cone e o encher 3 vezes de areia, eu consigo encher o cilindro. De boa? Então significa que o cilindro tem uma capacidade 3 vezes maior que um de um cone, que possui a área e a altura igual a dele.
De boa? Se a gente sabe que a área, que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, qual vai ser o volume do cone se a gente precisa de 3 vezes o cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. De boa? Então é daí que a gente pode pensar... Depois você pega outro copinho, né? Dividido por 3. Assim como no prisma é a área da base vezes a altura, e aqui seria a área da base vezes a altura dividido por 3. Significa então que se eu tiver uma pirâmide com a mesma base do prisma, com a mesma altura do prisma, eu posso encher essa pirâmide 3 vezes de areia, que eu vou conseguir encher lá o meu prisma. De boa? Fácil? Volume extremamente de boa. Essa área aqui, ó, a área de um cilindro, como é que a gente faz? Existe a área lateral e a área da base, né? Então, a área total dele vai ser a área da base mais a área lateral. Essa área lateral dele vai ser um comprimento de circunferência vezes uma altura. Fácil, não é? Área total. Área total do cone. A gente tem que saber que a área lateral ela é igual a πrg. Muita gente esquece essa área lateral desse cone. πrg. Não esqueçam, né? A gente lê até assim mesmo, πrg, que fica até fácil de lembrar. πrg. E ele possui uma área da base, que é igual a πr ao quadrado. Né? O mesmo r aí. R ao quadrado. De boa? Seriam essas áreas do cone. A área do prisma, área da base. E todo prisma, ele é constituído de retângulos em suas faces laterais. Quando a base for quadrada e suas faces forem quadradas, nós temos um prisma especial, o cubo. E a gente já falou algo especial do cubo, que é sua diagonal, L raiz de 3. Existe a diagonal de um paralelepípedo ortorretângulo, que é um prisma. Um prisma de faces laterais e base quadrada. Mas não é interessante. Mas se alguém quiser saber, diagonal vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. De boa? Essa diagonal de um paralelepípedo ortorretângulo, um prisma de bases quadradas. Só o nome que é bonito, né? Mas se vier esse nome lá, a gente já sabe que é um prisma de bases quadradas. De boa? E faces retangulares. Tranquilo? Então essa diagonal que nós temos, a área do prisma é a área da base desse prisma, mais a área da base mais a área do topo, né? Mais as áreas laterais, que são N vezes, né? A topografia, assim, topografia não, a geometria da base ou do topo. Por exemplo, se for um hexágono, ele vai ter 6 lados. Um heptágono, um icoságono com 20 lados, por exemplo. De boa? Fácil? Massa. E a pirâmide, na pirâmide nós temos lá a área da base, que vai ser constituída pela própria área da geometria plana dela, né? E as faces de uma pirâmide são triângulos. Então a gente vai usar muito o teorema de Pitágoras na pirâmide. De boa? Fácil? O que é uma apótema de uma pirâmide? Porque existe a apótema da base, que vocês já me disseram o que é. A apótema da base de uma pirâmide é o centro da base dela até um dos lados. A gente cria até uma circunferência interna a ela, e onde tocar vai ser a distância da apótema aí da gente, não é? O que seria então a apótema da pirâmide? É a altura da face, certo? A altura da face. Então, olha só. Se eu tivesse uma pirâmide que eu não sei desenhar, mas finge que tá bonito. De boa? Iba. Bem bonito. Tá bom? Olha só. Aqui é um vértice. A pirâmide é sempre regular nas nossas provas. Isso aqui, ó, é um ponto médio da base. De boa? Esse carinha que vem até aqui, que é o ponto médio, que corta esse triângulo isósceles ao meio, é um eixo de simetria. Se ele parte de um vértice, vai até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus, é uma seviana, isso é uma altura, não é? A altura do triângulo. Então, a apótema de uma pirâmide é a altura da face lateral. Fácil isso? Apótema também? Bom, nós contemplamos todas as ideias aqui de geometria espacial. Só está faltando uma, quem? A esfera. Qual a área da esfera? Isso, porque é uma dimensão quadrada. Qual o volume da esfera? Isso, πr ao cubo. Perfeito? Fácil? São essas ideias que nós temos aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Duas esferas de raio 3 centímetros e raiz cúbica de 51 fundem-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? E aí, como é que a gente faz isso? A gente teria que fazer o seguinte, ó. Vamos descobrir qual o volume de uma, que tem raio 3, qual o volume da que tem raio de 51. Vamos somar esses volumes e vamos igualar a fórmula do volume de uma esfera. Ao fazer isso, a gente descobre o novo raio.
Entenderam como é que é? É como se a gente derretesse uma das esferas, derretesse a outra esfera, pegasse todo o material derretido e montasse uma nova esfera. De boa? Tudo bem? Muita gente no dia somou isso aqui. Tentou somar, né? Posso fazer para outro bizu? Qual? Volume é igual a V1 mais V2, porque eu sei que o volume é aquela fórmula lá. Não, não é bizu, você está só colocando em fórmula, né? Você vai colocar que o volume total é igual ao volume da primeira mais o volume da segunda. Tudo bem, é. Aí, ó, você vai ter esse volume aqui, que você vai construir ele, né? Por conta, de boa. Fica mais direto, fica R ao cubo e a soma. Então, mas é exatamente o que eu falei, só que você botou em papel. Ó, de boa? Só isso. Eu faria assim, como você está falando. Não, eu falei de fundir só pra gente ter uma ideia de que a gente tem que pensar no volume e não na área. De boa? Só por isso que eu falei. De derreter, pá. Se tu não gostou, desculpa. De boa? Tranquilo? Bom, massa. Já vimos a primeira. A segunda. Falou de esfera, a segunda. Dobrando o raio da base de um cone e reduzindo sua altura a metade seu volume. Basta a gente jogar na fórmula, né? Olha lá. Dobrando o raio do cone da base. Dobrando o raio da base de um cone. Nós sabemos que o volume do cone ele é igual à área da base vezes a altura sobre 3. Certo? Esse aqui é o volume normal. Aí agora eu vou mudar essa área da base. A minha área da base é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Esse r eu vou mudar. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou dobrar o raio da base. Então eu vou ter π 2r, né? Ao quadrado h. Só que esse h eu também vou mexer, né? E reduzindo sua altura a metade. Ah, então divide isso aqui por 2 e tudo isso por 3. De boa? Olha só, se a gente fizer esse produto aqui, eu tenho 4r ao quadrado vezes h sobre 2. Tudo isso sobre 3. Corta esse 2 com esse cara aqui, eu vou ter 2 vezes o r ao quadrado vezes h sobre 3. Quem é r ao quadrado? Faltou o π, né? Que sumiu aqui em algum lugar. De boa? Quem é πr ao quadrado h? πr ao quadrado h dividido por 3. Quem é? É o volume. Se tem um 2 lá, significa que a gente fez o quê com aquele volume? Que a gente dobrou. Então, dobra. Tá bom? Essas questões de espacial são até aqui tranquilas. De boa? Questão 3. O volume de um tronco de pirâmide. Pronto, temos aí o tronco. Muita gente tem medo dessa fórmula do tronco, né? Acaba fazendo um monte de coisa. Não precisa ter medo da fórmula do tronco. Para falar da fórmula do tronco, vamos apagar aqui e falar dela com propriedade, né? Por exemplo, volume de um tronco, seja de um cilindro ou seja de uma pirâmide, vai ser dada por h sobre 3 vezes a soma, a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor. Bruno, impossível decorar isso. Não, a gente pode pensar em agacha um terço, dá um beijão, dá um beijinho na raiz do bebezinho. Tá vendo só? Olha só, agacha um terço, dá um beijão, dá um beijinho na raiz do bebezinho. Aí, decorou. De boa? Só lembrar disso. Lembrou disso? Tá show. De boa? Só pegar isso e falar o que o cara falou. Ó. O volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 e 144. O que a gente faz? Agacha um terço, dá um beijão, dá um beijinho na raiz do bebezinho e você resolve a questão, não é? Porque ele já te deu tudo. Ele falou que a altura é de quanto? De 4. Você vem aqui, substitui o H por 4. 4 terços. Você vai lá dentro do parênteses, ele falou que a área maior é 144. Aí você vem e bota 144. Mais 36, que é a outra. Mais a raiz quadrada de 144, que é 12 ao quadrado, né? 12 ao quadrado, 36, 6 ao quadrado. Se é uma raiz quadrada, eu tenho aquilo ali, não é? Massa. Aí eu vou ter 144 mais 36. Vem o 6 para cá, 150, 180 essa soma aqui. 180 mais 12 vezes 6 dá 90... Não, dá 72, né? Isso. Dá 72. 180 com 72, você tira 20 daqui, vem para cá, fica 200, 252, né? 252 dividido por 3 vezes 4. 252 dá para dividir por 3? Dá, porque a soma dos algarismos dá 9, não é isso? Então, 252 por 3 vai dar quanto? 84?
84 vezes 4, 336. Letra E. Uma questão que era para ser difícil. Mas se você sabe que tem que agachar um terço, dar um beijão, dar um beijinho, na raiz do bebezinho, acabou. Não é? Você só substitui os valores e a questão está morta. Uma questão que era para ser difícil, complicada, é fácil. De boa? Tranquilo? Terceira, né? Vamos para a quarta questão. Acho que foi muito agora. Dobrando-se a altura... aí essa ideia da quarta é a mesma lá de cima. Né? A gente já fez aquela ideia lá. Depois vocês vão tentar fazer essa ideia em casa. Vai lá no Facebook, não conseguir tal questão, manda. De boa? Fácil. Todo mundo aí... Quase, acho que nem todo mundo tem meu Facebook, né? Mas depois coloca lá, Bruno Luque. Vou botar aqui, ó. Bruno Luque. Aí adiciona lá, pergunta o que quiser. De boa? Bruno Luque. Massa. Deixa eu apagar aqui então. Já vimos então a parte de geometria espacial, uma pincelada. Galera, no cursinho, a gente demora para ver cada um desses assuntos, né? Isso é uma revisão. Por isso que tá voando. De boa? Essa aula está sendo gravada, depois vocês vão poder rever essa aula. De boa? Tá voando, mas quando vocês forem ver a aula, é só ficar voltando. De boa? Fica voltando lá. Pô, não entendi a raiz do bebezinho até agora. De boa? Aí fica voltando. Só isso. Não devia nem estar xingando, né? Se está sendo gravado, mas caguei, né? Vamos lá. Geometria analítica. Olha lá, o que a gente tem que saber da analítica? Nossa, é muita coisa para saber da analítica, né? Vamos conversar, é melhor. Aí a gente vê onde é que estão os pontos ruins. De boa? Geometria analítica. A gente vai começar na geometria analítica lá no ponto. Todo mundo sabe que um ponto possui uma coordenada geográfica, né? Uma coordenada cartesiana lá. Tudo bem? No nosso plano cartesiano. Todo ponto ele é considerado por um valor de abscissa e um valor de ordenada. Abscissa x, ordenada y. De boa? A primeira ideia que a galera pergunta nas provas é distância entre dois pontos. Qual a fórmula entre a distância de dois pontos? Pitágoras. Né? É a raiz quadrada das dimensões. Ou seja, x de um menos x do outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado. Essa ideia é fácil pra gente? Todo mundo de boa? Né? Então, distância entre dois pontos, bastante fácil. Às vezes ele pode pedir sobre ponto médio. Ponto médio é muito fácil. É a média aritmética desses caras aí. Se for x e x', seria x mais x' dividido por 2. Fácil também. Se ele pedir... Tá, e a gente está falando de ponto ainda. Massa. Depois de ponto, vamos falar um pouquinho de reta. Quando a gente vai falar da reta, a gente tem uma ideia de distância de ponto a reta. Não é? Qual a fórmula de distância de ponto a reta? Vocês sabem? De um ponto a uma reta. Lembrava que tinha um módulo, né? E aí naquele módulo nós tínhamos AX mais BX mais C mais BY mais C, né? Sobre a raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a distância de um ponto a reta. O cara vai te dar a reta, né? Sem esse ponto XY. Pela reta, você vai ter que observar que o B e o A serão elevados ao quadrado. Não precisa decorar quem é B ou A, porque está ao quadrado vai dar sempre a mesma coisa, certo? Só precisa decorar que você vai usar os parâmetros que multiplicam x e y. Não tem nada a ver com termo independente. De boa? Tá. Então a gente vai usar esses caras aqui ao quadrado. E o ponto que eles nos fornecer, a gente vai jogar a coordenada dele de abscissa em x e a coordenada de ordenada em y. Pronto, matou, achou a distância entre ponto e reta. Tranquilo essa parte da analítica? Fácil, né? Uma outra ideia que os exercícios gostam de pedir é isso aqui que eu já até li aqui, ó. Colineares. Essa parte de colineares, ela vem de uma ideia da área de triângulo. Nós já vimos 6 áreas de triângulo, só que nós vimos as áreas de triângulos para uma geometria plana, certo? Agora a gente vai olhar para uma geometria analítica. Como é que a gente faz a área de qualquer figura tendo ponto? Qualquer, não precisa ser triângulo, para um cara que a gente chama de falso determinante. No falso determinante, nós vamos ter, por exemplo, 3 pontos. Partindo disso, já vou usar aquele exemplo lá. Ó. Um ponto que ele nos forneceu é o A, x e 8. Se você começa por um ponto, você deve terminar por ele. Essa é a única regra que você tem para a construção do falso determinante. De boa? Aí ele fala menos 3 e y, e depois 3 e 5.
Agora nós vamos aplicar uma ideia de Sarri, né? Diagonais principais positivas, diagonais secundárias negativas. Só que olha só, isso é uma fórmula para se encontrar área de triângulos. Se eu quero uma área, eu vou igualar isso aqui a um determinante e dividido por 2 a um módulo disso. Por quê? Se você vai no sentido anti-horário dos pontos, uma coisa que é muito importante. A colocação desses pontos aqui deve ser, como é que fala? Consecutivo. Por exemplo, se eu tiver num quadrado um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. A, B, C e D. E o cara te pergunta qual a área desse quadrado. De boa? Para ser colocado aqui no nosso falso determinante, eu vou ter que colocar os 4 pontos e repetir o que eu comecei. Então, se eu comecei por A, eu tenho que terminar por A. É a única regra daqui. E tem mais uma regra quando a gente sai do triângulo, que é qual? Usar o consecutivo. Ó. Teria que ser assim, ou começando em B, indo para D, C, tá? Entenderam? Sempre consecutivos. Porque olha só, se a gente não usar consecutivo, olha o que acontece. Vamos supor que eu tenha começado pelo primeiro ponto, A. Então eu vou ter que terminar por A, né, no quadrado. Só que ao invés de ir para B, eu vou para D. Aí eu faço assim, ó. Isso é um quadrado? Não. Então tem que ser sempre valores consecutivos. De boa? Por que no triângulo eu não preciso disso? Porque os triângulos só possuem pontos consecutivos. Todos eles são adjacentes. Não é isso? De boa? Então volta. Só que olha só, isso é para encontrar área. O cara quer área? Não. Ele quer saber a condição dos pontos para serem colineares. O que é colinear? Mesma linha. Não é isso? Se eu falar colinear, significa que eles estão numa mesma linha. Vocês já ouviram alguém falar na vida de vocês área de linha? Alguém já chegou lá para comprar, me vê 3 metros quadrados aí de linha. De boa? Não tem como, não é? Que é uma distânciazinha, é só comprimento, não é barbante, por exemplo. A galera que soltava pipa aí com a linha, sei lá, eu nunca soltei, então não sei como é que compra. No cerol lá, né? Então aí, ó, dados 3 pontos colineares. Então, pontos colineares vão ser uma reta. Reta tem área? Não. Se reta não tem área, não vai existir o modo determinante dividido por 2. Porque não tem área. E isso é para encontrar área. Então a gente vai igualar isso aqui a quanto? A 0. Então para ser colinear, os pontos têm que ter uma área de 0. Aí você faz, ó, xy, menos 3 com 5 dá menos 15. 3 com 8 dá mais 24. X com 5 dá menos 5x. 3 com y dá menos 3y. E esse menos 3 com 8 dá mais 24, igual isso aqui a 0. Percebe o seguinte, ó. A gente não usou, quer dizer, a gente só usou a parte positiva, ó. Positivo, positivo, positivo. E depois, é isso aqui negativo, isso negativo e negativo. Então as diagonais principais, assim como em Sarri, são positivas. E a parte secundária é sempre negativa, assim como em Sarri. De boa? Ele pergunta ali, ó, determine o valor de x mais y, sabendo que M é o ponto médio de AB, né? Ixi, a gente tem que ter feito outra coisa antes, né? Bom, o ponto médio, ele é 3 e 5. Então a gente sabe que x menos 3 dividido por 2 é igual a quanto? 3. A gente sabe que 8 mais y dividido... Viajei não, né? Tá certo. 8 mais y dividido por 2 é igual a 5. Então a gente tem que 2 menos 3 é igual a 6. Que x menos 3 é igual a 6. Que x é igual a 9. Tá certo? E esse cara aqui, 10 menos 8, y igual a 2. Ele quer que faça a soma, né? A mais b. Tá bom, eu expliquei outra coisa, tá bom? Mas... tomara que um dia a gente use. Fica a dica, né, pra usar isso aqui. De boa? O cara só queria o ponto médio mesmo, eu não sabia que era tão simples. Eu vi colinear e achei que era outra coisa. De boa? Massa, né? Em um sistema de coordenadas cartesianas no plano, considere os pontos blá blá blá, equação do conjunto dos pontos, esse ponto sabendo que a distância... Nananana. Tá, a gente só tem que saber mesmo essa distância de ponto a ponto, distância de ponto a reta. Eu já vi angulação na área, não sei se aqui a gente vai ver. Falando ainda de reta, a gente tem duas coisas que são importantes. Uma reta possui dois caras lá que são importantes. Coeficiente angular e coeficiente linear.
Pelo coeficiente angular, a gente consegue ver se duas retas são paralelas, ou se são perpendiculares, ou se são simplesmente concorrentes. Então, qual que é a ideia de concorrente? Tem um ponto em comum. De boa? Elas concorrem. Você não sabe os ângulos, elas só concorrem. De boa? Perpendiculares, nós temos essa ideia aqui, ó, 90 graus. Paralelas, nunca se encontram. Então, por esse coeficiente angular, a gente tem essa noção. Quando você tiver um coeficiente angular de uma reta igual ao coeficiente angular da outra, elas serão paralelas. Quando nós tivermos M1 vezes M2 igual a menos 1, elas serão perpendiculares. Quando M1 for igual a M2 e B1 for igual a B2, significa que elas são paralelas coincidentes. De boa? Agora que vem a última aí, que talvez alguém não goste muito, que é ângulo entre duas retas. O ângulo entre duas retas, o θ, ele é igual ao módulo, não é, de o primeiro coeficiente angular menos o segundo coeficiente angular, dividido por 1 menos um coeficiente angular, vezes um coeficiente angular do segundo. De boa? Quem acha difícil decorar essa fórmula, levanta a mão. Quem acha que se cair um negócio desse não vai lembrar dessa fórmula? Né? O que a gente pode pensar então para roubar disso aqui? Olha lá. Você sabe que existe tangente da soma de arcos, né? A mais B. Todo mundo sabe que existe isso? Soma dos arcos de uma tangente. E quando a gente faz essa soma dos arcos, como é que a gente faz? Tangente de A mais tangente de B. A gente sabe que se os sinais do numerador são positivos, o denominador vai ser negativo. 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Só que quando a gente faz essa comparação com esse cara, nós estamos vendo que os sinais são diferentes, não é? Está diferente do que está lá. O que a gente pode pensar então? Ao invés de uma soma de arcos, a gente pensar na diferença dos arcos. Quando a diferença dos arcos, a fórmula só não fica assim, não é? E olha só, essa fórmula não é muito parecida com essa? Aí você vai e fala, tá bom, Bruno, mas para saber essa eu teria que saber a de baixo, não é? Isso não muda nada na minha vida. Muda se você pensar o seguinte: tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Olha aí. Lembrando disso, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Você lembra da angulação de duas retas. De boa? Diferença de arcos. De boa? Tem umas variações também. Tem gente amando, tem gente beijando. Tem gente amando e beijando, né? Aí vai, eu gosto mais do que beija e que ama. Tranquilo? Um dia eu invento outra sacanagem pra isso aqui. Tá bom? Não foi eu que inventei não, né? Lógico. Tá? Então a gente tem essa ideia aqui da diferença da tangente, que a gente pode observar para o θ, né? Para a gente lembrar da angulação entre duas retas. Onde é que já caiu isso aqui? Em 2002, na EAR. De boa? Caiu uma questão igualzinha a essa aqui. Você tinha que saber essa fórmula. Quem pediu essa questão foi você, uma vez. Lembra, Defende? Você mandou essa questão, só que eu não sabia essa fórmula. Aí eu tive que provar um monte de coisa. Eu achei a questão muito difícil, né? Aí eu te respondi ela, falei, velho, muito difícil. Não sabia nem cair isso na IAR. Até que eu vi essa fórmula aqui. Aí eu, porra, só usar essa fórmula. E eu tinha provado um monte de tangente lá. Foi um exercício que você me pediu uma vez por foto. Foi ano passado, acho, semestre passado, não sei. De boa? Bom, temos essa ideia aí então, né? Das retas. Depois de falado de retas o suficiente, nós temos que falar um pouquinho de circunferência. A circunferência que a gente necessita lá para o dia da ESA é essa que tem assim, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa é uma equação reduzida da circunferência. Por que a gente pode lembrar da reduzida? Ela não é pequena? Né? E às vezes aparece assim, faça a equação desenvolvida. O que é desenvolver uma equação? Abrir aquele produto notável ali. Então, abrindo esse produto notável, a gente vai ter x ao quadrado menos 2 vezes x0 mais x0 ao quadrado mais esse y aqui, y ao quadrado menos 2 vezes y0 mais y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Olha só, você pega isso aqui e abre, né? Pega isso aqui e abre também. Produto notável. De boa? O que a gente faz agora? Comparações. Olha o que ele falou. A equação da circunferência de centro 1 e 2 e raio 3 é... O que a gente vai fazer? Substituição, né? Se aquele é 1 e 2 é o centro, significa que esse cara é 1 e que esse cara é 2. De boa? E o raio? O raio é 3. Tranquilo? Basta substituir, ó.
x ao quadrado menos 2 vezes 1 dá quanto? Menos 2x mais 1 ao quadrado, 1, mais y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes o y, né? Que é 2 vezes 2, no caso. 4y. Aí o 2 ao quadrado mais 4. Isso aqui igual a 9. Agora a gente ajusta de acordo com a questão. A questão está colocando x ao quadrado e y ao quadrado. Então vamos ajustar junto com eles. X ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos de x agora. Depois vamos de y. Agora vamos ver os fatores. 1 mais 4, 5. 9 menos 5, 4. Passa para cá. Menos 4 igual a 0. De boa? Já resolve aquela questão lá, ó. Que muita gente deixaria em branco. Mas não deixe. Fórmula reduzida, fórmula desenvolvida. Só precisa saber a reduzida para que chegue na desenvolvida, né? E depois, comparação de termos. X ao quadrado com x ao quadrado. De boa? Y ao quadrado com y ao quadrado. Menos 2x com sei lá o quê. Tudo bem? Fácil? Essa é a parte de analítica, bastante rápida. Outra que a gente pode falar, rapidão, é sobre o baricentro de um triângulo. O baricentro de um triângulo é dado pela média aritmética de todas as suas dimensões, né? Como a média aritmética é 1, 2, 3 termos, dividido por 3, a gente acharia o valor de x de o baricentro de um triângulo. Para a gente encontrar o valor de y, seria fazer assim, ó. E aqui nós encontraríamos o valor do y também, para o baricentro. De boa? Baricentro, média aritmética das suas dimensões. De boa? Se eu tiver 3 pontos lá, pega-se os 3 pontos e joga nisso, a gente encontra o baricentro do triângulo. Já vi cair também em prova militar. Tranquilo? Vocês vão tentar fazer essas questões com que a gente acabou de fazer. Acho que a gente contemplou muita coisa de geometria analítica. Geometria analítica é um assunto extenso. Agora o que a gente tem aqui? Ainda é analítica. Progressões. Faltou polinômios, né? A gente pulou? Ah, é porque não está separado ainda, né? Ou tá? Ah, tá. Aqui não tá. O de vocês está mais bonitinho, bem mais, tá? Eu editei, ficou bonitinho. Botaram um e-mail ali? Botaram, né? Massa. Pode apagar? Pode. E também vocês têm vão ter o vídeo, né? Então com o vídeo já safa isso daí. Eu. Vou provocar aí juros também, né? Juros simples e juros compostos. Juros simples e juros compostos caem sim. De boa? Eu vou mandar essa aula por e-mail para vocês também. Não sei se cabe, né? Qualquer coisa eu crio um link, que nem eu crio naqueles links lá das listinhas. E aí vocês só clicam no link e já conseguem assistir a aula. De boa? Vai ser fechada pra galera de fora, né? Porque vocês pagaram, não tem como. De boa? Então, tá aqui. Vou apagar essa parte aqui também. Pra não ficar na nossa frente. De boa? Bom, então vamos falar um pouquinho de polinômios. Existem algumas coisas importantes a se falar acerca de polinômios. Primeira coisa, viu uma questão de polinômio na prova, a gente vai colocar isso aqui, ó. P de x é igual a Q de x vezes D de x mais R de x. De boa? Vai colocar essa ideia. Onde esse é o polinômio, esse é o quociente, o divisor e o resto. Para a gente resolver esse tipo de questão, existe o método da chave, que todo mundo da sala sabe. Por quê? Porque todo mundo sabe fazer 20 dividido por 4. Não sabe? Sabe que aqui é 5, que aqui vem 20 negativo e que isso dá 0. Não é? Aí se eu fizesse assim, faça x à sétima menos x ao cubo mais 2 dividido por x ao quadrado mais 1. Ficou difícil? É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu não tenho que tirar esse x à sétima daqui? Quem é que eu boto aqui embaixo? Pronto, bota um x à quinta. Só que isso é um produto. Produto não tem que fazer distributiva quando você tem mais de um? Então, distribui aqui. Esse vezes esse dá x à sétima negativo. Não é o que você fazia lá? 20 dividido por 4. Depois você faz x à quinta vezes 1. Isso vai dar x à quinta. Passa para o outro lado como menos x à quinta. É difícil fazer? Não só assusta? Só assustou. Todo mundo sabe fazer 20 dividido por 4. Aí o maluco bota um x, valeu, agora não dá mais. Né? Dá. Você sabe fazer. Então, o método da chave, fácil. Agora, depois é só continuar aqui. Lógico que eu joguei um valor altão e ia fazer conta até aqui embaixo, né? Mas, a ideia não é essa. De bom? Então, esse aqui é o método da chave pra gente. Qual outro método importante pra gente? Briot-Ruffini. Esse Briot-Ruffini é bastante importante, né?
Brioufini. Como é que você resolve Brioufini? O Brioufini a gente só usa para divisões que possuam grau 1, primeiro grau. De boa? Então, olha lá. Se a gente tiver assim, x ao quadrado menos 3x mais 2, eu quero dividir isso por x menos 1. Qual é o passo? Primeiro a gente pega a raiz do divisor. Qual a raiz ali? 1, né? A raiz é aquele valor que a gente joga numa equação e torna a imagem igual a 0. Né? Então, 1. Aí eu coloco 1 aqui na raiz e faço o meu Brioufini. Eu vou adotar a ideia decrescente de fatores. 2, 1, 0, não é? Então eu vou pegar os coeficientes numéricos, vai ficar 1, menos 3 e 2. Desce esse 1 aqui, 1 vezes 1, mais menos 3 daria menos 2, menos 2 com 1 dá menos 2, com 2 dá 0, né? Como era um cara de grau 2, agora ele será um cara de grau 1. Tranquilo? O Brioufini, ele diminui o grau da tua equação. Por quê? Isso aqui que a gente encontrou, x menos 2, é um quociente, não é? De boa? Tá aí, galera, é isso aí. Então o nosso resto seria 0, né, pra gente, o nosso divisor x menos 1. E se a gente fizer x menos 2 vezes x menos 1, quem que a gente encontra? X ao quadrado menos 3x mais 2, que é só a substituição no que a gente colocou lá em cima. Então, Brioufini, extremamente importante, tá? E chave, também muito importante. Sabe fazer esses dois? Tá show. Vamos ver o exemplo de uma questão da ESA do ano passado, por exemplo. Qual o grau desse cara aqui? 4x menos 1. Qual o grau? 1, né? O grau é o expoente. Qual o grau desse? X ao quadrado menos x menos 3. 2. Qual o grau desse cara? 1. Quando nós temos produto de polinômios, o grau final é a soma dos graus individuais. 1 mais 2 mais 1, 4. De boa? Então, prova do ano passado para esquecer de polinômio, bastante de boa. Olha uma outra aqui, ó. O conjunto da solução é... Esse cara a gente vai desenvolver pelo método que a gente chama de método do teste. Como é que é o método do teste? A gente vai usar raízes como mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. De boa? Método do teste. Joga 1 aqui dentro, se der 0 é raiz. Ó, 1 vai ficar 1 ao cubo dá quanto? 1 menos 2 menos 5 mais 6 igual a 0. 1 menos 2. Aqui, ó, menos 2 com menos 5, menos 7. 6 com 1 dá 7. 7 menos 7 é 0? Então 1 é raiz. Qual alternativa tem 1? A letra A tem 1? A letra B tem? A letra E tem a C ou a D. O que você faz? Substitui um 2 lá, né? Se substituir o 2 aqui e der certo, sua resposta é a C. Se substituir o 2 aqui e der errado, sua resposta é a D. De boa? 2 ao quadrado, ao cubo dá 8, menos 2 vezes 4, menos 5 vezes 2, mais 6. Menos 8 com 8 corta, menos 10 com 6 dá 0? Não. Então 2 não é raiz. O que você marca na prova? Letra D. Quanto tempo você demorou para fazer? Quase nada, né? Segundos. De boa? Pode apagar? Bom, essa é a ideia aqui de polinômios que a gente tinha. A última ideia que nós vamos ter é a seguinte: progressões. Progressão aritmética. Hã? Rapidão, deixa eu falar de progressão, eu volto na 5. Tá, vou falar da 5. Cadê a 5? Para que o polinômio de segundo grau, blá blá blá, com c maior que 0, seja o quadrado do polinômio bx igual a mx mais n, é necessário que... Para que o polinômio de segundo grau, blá blá blá, com c maior que 0, seja o quadrado do polinômio. Bom, eu pegaria esse polinômio e faria o quadrado dele, né? Aqui, ó, mx ao quadrado, mx mais n elevado ao quadrado. O primeiro ao quadrado vai dar m ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes mnx mais n ao quadrado. Agora eu vou comparar com o cara de cima, que é 3x ao quadrado menos bx mais c. De boa? Bom, comparando aqui, eu tenho que um m ao quadrado é igual a 3. Concorda? Essa comparação, ó.
m ao quadrado igual a 3. Logo, m é igual a raiz de 3. De boa? Vou pegar essa ideia e vou comparar. Eu sei que menos b é igual a 2 que multiplica m que multiplica n. E eu sei que c é igual a n ao quadrado. Bom, aqui eu tenho raiz de 3, né? Aí eu tenho menos b é igual a 2 vezes a raiz de 3, que é o m, vezes n. Então, meu menos b vai ser igual a... já tá, né? Já tá ali, feito. Pronto, tá bonito. Né? Agora eu tenho que ver o seguinte. Se eu elevo esse cara aqui ao quadrado e elevo esse cara aqui ao quadrado, aparece o meu c, não aparece? B ao quadrado, menos b ao quadrado dá b ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 4 vezes 3 dá 12, n ao quadrado é igual a c. B ao quadrado é igual a 12c, letra B. De boa? Fácil? Comparação. Aqui vai ser comparação, 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 quando cair questões assim. Tá bom? Fácil? Tranquilo? Massa! Vamos lá para a progressão. Sabe o que eu tenho para falar para vocês de progressão? Que em todos os anos da ESA nunca caiu PG. Tomara que não caia de novo. Por isso a gente finaliza a aula em PA. Progressão aritmética, a gente vai ter a ideia do termo geral. Isso é um G. Termo geral vai ser igual a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. E a soma dos termos vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2. A relação que nós temos na progressão aritmética é igual ao termo central, é igual aos termos dos polos dividido por 2. De boa? Muito importante essa ideia aqui, essa ideia e essa ideia. E uma outra que a gente pode representar as progressões aritméticas dessa forma ou dessa forma aqui, né? De boa? Então, são as 5 ideias que nós temos de uma progressão aritmética aí pra gente mandar bem na prova. De boa, galera? Bom, façam os exercícios em casa. Nós contemplamos 7 assuntos. Claro que eu tô falando sem parar, né? 1h30. Sem parar, não respirei. Teve uma hora aqui que eu não dei pra respirar. De boa? Então, o que a gente vai fazer? Reassistam o vídeo, né? Depois em casa. Vou passar o material pra vocês, pra quem jogou o e-mail ali. Tá bom? Todo mundo jogou, né? Tá bom, galera? Então é isso. Valeu, falou.